Pois bem, Dutra. Recentemente, não totalmente recentemente, porque o filme já havia sido lançado há um tempinho, mas aqui no Brasil em específico foi lançado agora recentemente. O filme em específico, cara, é o Monster Hunter. Aquele filme que já havia sido comentado há um bom tempo atrás, que seria também interpretado pela atriz Mila Jovovich, que é a atriz que também interpretou os filmes baseado no jogo do Resident Evil, que é um filme que divide muitas opiniões. Tem a galera que curte e tem a galera que odeia e acha que o filme é uma ofensa para a saga do título de Resident Evil. Mas, beleza, sempre vai ter essa divisão de opiniões. Muita galera pode curtir, muita galera pode não curtir. Mas aí vem agora o Monster Hunter, que também é um filme baseado em um jogo do mesmo nome, um jogo chamado Monster Hunter, que tem um universo bem característico, com monstros e várias outras coisas que fazem você querer jogar e ver várias criaturas, você poder andar pelo mundo, como eu já tinha visto algumas gameplays de algumas versões do jogo, e é totalmente incrível, cara. São bem diferenciados os monstros que aparecem no jogo, no caso, não no filme. Tô falando do jogo nesta questão. Mas as pessoas que também viram o filme, no caso Monster Hunter, as pessoas falaram que, no caso, essas pessoas que eu digo são a galera que é fã do jogo, do universo dos jogos de Monster Hunter. As pessoas falam que o filme pecou em usar pouca variação de monstros, cara. Eu, por exemplo, no filme, eu só notei 3 monstros. Primeiro lá seria aquele monstro de areia, aí que eu não vou lembrar o nome, o cara até cita o nome lá. Aí depois vem aquele de aranha, aquelas criaturas lá, meio de aranha e tal. Aí depois até aparecem umas outras criaturas, mas que elas são vegetarianas, pelo que deu a entender, que elas não comem carne. Mas não são exatamente algum perigo para os protagonistas, para os personagens principais. Até parece uma outra criatura que ataca lá ela do nada, quando ela vai tomar água lá no riozinho, mas sem razão nenhuma, sem influência nenhuma no filme em si. Aí depois aparece o vilão principal, o monstro principal, que eles batalham depois lá pro final do filme. E tem toda essa treta. Mas, na minha opinião, cara, é porque, como eu citei, eu também não sou tão ligado assim no universo dos jogos de Monster Hunter. Mas, na minha opinião, eu acho que esse filme é aquele filme de ser assistido se você esquecer que ele é um filme para você prestar atenção em detalhes. Como se fosse um filme de passar o tempo, por exemplo. Você tá sem nada ali para fazer, você quer simplesmente passar o tempo, esperar alguma coisa, quer ter alguma coisa para assistir. Aí você simplesmente assiste sem ligar para nada, sem ligar para razões, sentidos, efeitos ou coisas do tipo. Aí sim o filme ele fica bem interessante, ele fica bem legal no quesito de ação, porque tem muita coisa que no filme é meio estranho, é meio forçado por parte do roteiro em algumas situações. Como por exemplo, os personagens que são totalmente irrelevantes que aparecem no início do filme. Que são, no caso que é lá o esquadrão que tá indo atrás do esquadrão B, ou o esquadrão Bravo, alguma coisa assim. E esses personagens, eles acabam morrendo sem nenhuma e outra. Eles não têm totalmente nenhuma relevância no filme. E o filme demora o maior tempo, cara, mostrando este grupo sem ter nenhuma relevância. Como um outro exemplo é, por exemplo, quando a protagonista, a personagem principal, ela encontra lá o outro cara e eles ficam tretando, eles ficam brigando entre eles sem nenhum motivo em específico. Fica a maior enrolação para ir lá pra metade da primeira hora de filme eles conseguirem fazer uma coisa que vá dar engajamento a algo maior. Eles conseguem lá organizar ali direitinho, mas grande parte desse tempo é meio que gastado e forçado por parte do roteiro, em algumas situações. Mas é aquilo, se você assistir sem ficar prestando atenção nesses detalhes e tal, o filme fica legal, o filme fica show, se você não for exigente. Mas essa seria a minha opinião, cara. Qual que seria a sua?
Ah, cara, como você mesmo disse, apareceu poucos monstros. E como o nome já diz, é Monster Hunter, né? Assim, eu já joguei um pouco dos jogos. Eu não joguei o atual, né? Que é o Monster Hunter World, se eu não me engano, que é o online atualmente, né? Que vive com muitos monstros atualmente. Mas Monster Hunter é um universo cheio de monstros. E se eu não me engano, eu contei só 5, assim, que apareceu mesmo. Eu contei 5, porque eu assisti, mas sabe quando você começa a perder o desinteresse no meio do filme, porque já não tá ficando legal? Então, foi o que acontecia comigo. É, e foi aquela, né? Sim, foi os 3 monstrinhos que eles lutaram, porque foi um grandão gigante daqueles mataram as aranhas e o carinha lá de areia, como você mesmo disse, que eu não sei os nomes. Eu não lembro nem o nome dos personagens, pra você ter ideia. Mas é um negócio zoado, assim, na minha opinião, porque ficou. Estragou o filme, vamos dizer assim, pelo aspecto do CGI, porque meio que. É uma coisa cara, CGI. CGI é uma coisa cara. Se eu não me engano, o filme do Sonic que eles fizeram, só o CGI foi 11 milhões. Se eu não me engano, é isso. Eu não lembro agora certinho o valor. E o filme teve um investimento de 60 milhões. Então, meio que o orçamento. O orçamento é de 60 milhões. Então, eu acho que, por ser um filme um pouco maior em questão de ter muitos monstros, o orçamento foi consideravelmente baixo. Pode ser uma opinião, dependendo do quanto eles gastaram com os atores e os efeitos sonoros e essas coisas. Mas se fosse para fazer um negócio com Monster Hunter, é uma coisa que você teria que colocar muito monstro e não focar muito na história dos personagens. Mas como você mesmo vê, você olha pro personagem, você começa a se perdendo na própria história do personagem, porque a história ela é para ser focada nos personagens, porém você não entende o que tá acontecendo com os personagens e no final você ainda fica com dúvida o que tem a ver os personagens com os monstros. Pelo menos você jogando o jogo, você entende. Porque a história já é mais contabilizada, mais entende, dá pra entender certinho. Tem aqueles furos de roteiro? Tem. Mas isso é pra dar uma continuidade, pra criar teorias e coisas assim. Mas o filme, ele dá aquele... Sabe quando você deixa aquele espaço vazio? Então, pô, minha opinião é essa. Tipo, o filme, assim, se você, como você me disse, se for pra você não prestar atenção totalmente no filme, você consegue assistir tranquilo. E uma coisa que você até citou aí de ficar meio entediante uma parte do filme, há algo que eu tinha começado a sentir desde o início, não, na verdade não exatamente de tédio, mas algo meio desconfortante, cara, saca? Por quê? Eu não sei se você chegou a perceber, mas o filme tem muito corte, cara. O filme, ele tem muito corte de cena. Se você pega 1 minuto, nesse 1 minuto, o diretor lá, a produção do filme e tal, eles fizeram já uns 50 cortes na cena. Sei que tô exagerando, mas é muito corte. Bicha, eles fazem isso pra parecer que é uma cena de ação, pra você achar que tá acontecendo muita coisa ali naquele momento na tela. Mas se você pegar, cara, só em 1 minuto ali já fiz um monte de cortes. É incrível. E isso já tinha acontecido no trailer. Eu vi pessoal zoando esse fato de só no trailer eles terem feito uns 100 cortes pra parecer que tinha muita ação no trailer. Beleza, tem um exemplo lá que a protagonista ela tá correndo lá e tal. Beleza, ela tá a uma distância significativa do monstro. Aí enquanto ela tá correndo, bicho, ela ainda não chegou. Nesse momento que ela tá correndo, já fez uns 10 cortes ali mostrando ela de trás, de cima, do lado, da frente, mostrando o monstro, mostrando de ângulo, assim, aí volta pra ela, aí continua ela correndo, aí depois volta aqui, depois corta pra cima e faz um monte de corte, bicho. É incrível. Tipo, beleza, tem gente que não deve se incomodar, que curte, parece que realmente tem mais ação, mas fica meio estranho, cara. É totalmente um pouco estranho esse tipo de coisa. Além mesmo que eu vejo o pessoal reclamando de slow motion, que tem uns slow motions meio estranhinhos também assim no filme. Mas é aquilo, não é que a gente esteja falando que o filme é totalmente ruim. Não, cara, porque o filme, se você não ligar para esses detalhes, ele fica bom. É porque essa questão de exigência de alguns tipos de filmes que a gente possa estar acostumado ou de curtir algum tipo de filme. Mas é aquilo, cara, foi... Da minha opinião, também foi muito mal aproveitado.
Poderia ter aproveitado muito mais. Como você citou de monstros, teve até um momento que eles saíram lá, eles pegaram o veneno lá da aranha e eles iam lá pra matar o bicho de areia, fazer ele dormir no caso. Aí eu fiquei pensando nesse meio tempo. A aranha e o bicho de areia, beleza. Bicho, só tem isso nesse mundo gigante porque tinha cenas que mostravam o mundo assim de longe. Um deserto de areia gigantesco. E ali só tinha 2 monstros que eles se preocupavam. Beleza, tranquilo, mas eu fiquei pensando, cara, aonde que tá todo mundo? Cadê o resto dos monstros que eu já tinha visto assim em gameplay de jogos? Porque como você tá dando, eu não sou ligado, do outro é ligado, mas eu já vi algumas coisas sobre isso. E eu fiquei pensando, cara, cadê? Cadê todo mundo? Não é possível. Aí matam lá o bicho de areia, acabou. Acabou, eles estão seguindo. Ali já foi um momento que já deu 1 hora de filme. E não foi muita coisa. Aí eles foram lá pro outro lado, tal, continuaram seguindo, caminhando. Aí chegaram lá naquela espécie de floresta e continuou seguindo. Só apareceu mais um monstro, que é o monstro final. Foi isso. Bem, talvez, pouquíssimo aproveitado. Se fosse mais aproveitado, se talvez tivesse mais monstros, mais interrupção, mais pressionamento assim por parte dos personagens, talvez ficaria bem legal, cara. Ficaria bem show, porque é um mundo de monstros. Ali é um mundo onde tem muito monstros. Eu já vi na gameplay dos jogos que os caras eles têm que sobreviver e caçar. Tanto que o nome do filme é isso, Monster Hunter. Os protagonistas eles têm que sobreviver e caçar, enquanto os monstros significativamente também fazem o mesmo. Então é aquela coisa. O filme é legal? Pode ser legal, cara, se tu não prestar atenção nesses detalhes. Ah, cara, como você mesmo disse, em questão dos monstros ser mal aproveitados e tal, se isso daí for para dar uma introdução à pessoa que quer jogar o jogo, para conhecer como que é o jogo, isso aí não vai atrair o público, vamos dizer assim. Porque se você não conhece o jogo, você vai achar até que legalzinho, vamos dizer assim. Legalzinho, não legal. Porque você vai entender como que é o negócio, só que aí você vai olhar pro jogo assim, é Monster Hunter, mas só tem isso de monstro? É só isso que tem que fazer? Você tem que caçar monstrinho, pegar coisinha e fazer isso? Não, porque mesmo que tu tenta pegar pra... Por exemplo, você vai pegar lá o monstro da aranha, pra pegar o monstro da aranha, tu tem que farmar umas 50 aranhas pra mais, tá ligado? No filme pode ter mostrado poucas coisinhas, beleza? Que pegar de primeira, de segunda. Mas, pô, o negócio não é assim. Você tem que fazer o negócio da hora. E você mesmo que ficar parado pra conseguir farmar o negócio, pra conseguir pegar o veneno, tu vai ser atacado direto. É isso que o filme pecou, se na minha opinião. Mago, quanto que você dá de 0 a 10 pro filme? Ah, cara, olha, vamos pegar do seguinte pretexto, de que é aquele tipo de filme que se você não ligar pra essas coisas, você tá aí curtindo, comendo uma pipoquinha, curtindo a história, a ação e tal. Então, talvez um 5, um 6, acho que seria em torno disso, cara. Levando desse seguinte pretexto. Mas se a gente fosse pegar daquela coisa de análise mesmo, de analisar, é aquele filme que você não vai querer assistir. Ainda mais se você for um fã de jogos que tá querendo ver o seu universo ali dentro. Então acho que algo em torno disso, se for levar o seguinte pretexto de... Beleza, é um filme legal se você não ligar pra esses detalhes. Pra você. Então, Mago, assim, na minha opinião, eu daria uns 5, 6 por aí, por causa, assim, que eles tentaram, mas uma coisa que ficou impecável foi os efeitos sonoros e é uma coisa que prende a pessoa, assim, na minha opinião. Mas, como eu disse, 5 e 6 por causa que eles poderiam ter aproveitado mais, porque eles não tiveram que refazer algumas coisas, tipo, em questão do público. O público não ficou atacando, falou assim, isso aqui tá errado, igual aconteceu no Sonic. Então, meio que eles poderiam ter aproveitado mais os gastos e não ter dado tanto corte pra você conseguir entender que aquilo foi cortado, porque você pausando o negócio você consegue, dentro de 1 minuto do filme, enquanto você mesmo disse, são coisas técnicas que dava pra evitar. Isso é minha opinião. Então, é isso aí.